Estamos começando aqui pela TV Terra do Sol, notícias de Fortaleza. O primeiro assunto de hoje é educação. Olha, está começando nesta quinta-feira o ano letivo de 2021 na rede municipal de ensino. 235 mil alunos serão assistidos este ano na rede municipal aqui de Fortaleza e o reinício do ano letivo é com o ensino remoto. Iniciar o semestre bem é fundamental para o aprendizado do estudante. E tudo começa com a organização da rotina de estudo. Nessa etapa, o aluno faz a arrumação do material, planeja o dia a dia e prioriza as tarefas da escola. Essa estratégia é ainda mais importante quando se estuda de forma remota, sem aula presencial. O retorno às aulas é importante justamente pelo fato do aluno já estar adaptado à nova realidade, esse novo normal, como a gente tem mencionado, e a importância justamente pelo fato desse aluno já ter uma bagagem, ele já teve vivências de como é que foi o ensino remoto. E agora ele já tem uma noção básica de como é que funciona, de o que é que ele pode estar fazendo para estar melhorando o aprendizado dele no ensino regular. Essa primeira experiência de ensino à distância trouxe muito aprendizado, tanto para alunos quanto professores. Entre as principais lições estão a força de vontade, superação dos desafios e a maior afinidade com a tecnologia. O professor Carlos da Costa acredita que as aulas remotas devem ser mais produtivas. Ele dá dicas para o início do ano letivo. A gente aprendeu a utilizar novas tecnologias e colocar de fato, né? A gente tinha ferramentas, porém a gente não sabia como utilizá-las. E com esse advento da pandemia, a gente foi obrigado meio que a utilizá-las, né? E com isso, consequentemente, mudou toda a rotina do professor. Por exemplo, professores que talvez não utilizavam slides acabaram aprendendo a utilizar esse recurso. Melhoraram suas condições diante da internet, de um computador, de um celular e passaram a ter mais essa frequência do uso para esse instrumento para as aulas e assim facilitando as atividades remotas. Nessa rotina de estudos em casa, Micaele busca organizar as atividades do dia. Ela diz que o suporte da escola, dos professores e da família tem sido essencial. Quando eu tinha dúvidas, eu mandava ou para minha PDT ou diretamente com os professores. Eu perguntava e eles respondiam para me ajudar no dever. Nesse contexto de pandemia, os pais se tornaram personagens ainda mais importantes no aprendizado dos filhos. A mãe da Micaele acompanha de perto a rotina de estudos da filha. Fiz um cronograma com ela, né? A escola mandava as atividades por um grupo do WhatsApp. Então, todo dia a gente fazia uma matéria diferente, tirava dúvida diretamente com o professor. Quando ela não sabia responder, ele mandava um link explicando bem direitinho, né? E no final do dia, porque ela estuda em tempo integral, no final do dia, a gente enviava as atividades, ele corrigia e mandava as respostas para ver se estava tudo ok. E para a gente conversar um pouco mais aí sobre esse reinício, né, das aulas aqui na rede municipal de ensino, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a Dalila Saldanha, que é secretária de Educação de Fortaleza. Dalila, são 235 mil alunos aí que garantiram sua matrícula para esse ano letivo de 2021 aqui em Fortaleza, o que mostra já um aumento em relação à quantidade de alunos do ano passado, né? Ao longo desses últimos anos, a gente vem observando, né, esse acréscimo de matrícula a cada ano, e esse ano a gente até temia por conta de 2020 ter sido um ano mais difícil, né, por conta da pandemia, onde a gente ficou quase todo ano de forma remota, mas felizmente, em virtude do trabalho, dos investimentos que a gente vem, né, envidando esforços na educação, nós conseguimos também este ano um acréscimo já de quase 5 mil matrículas em relação ao ano de 2020. Esse crescimento a gente estima aí que ainda ocorra ao longo do ano, porque a gente tem intenção de abrir novas unidades, centros de educação infantil e escola de tempo integral, e são essas duas políticas que têm possibilitado o município, ao longo desses últimos 7 anos, estimular, né, essa procura, né, de matrícula na nossa rede de ensino. Diante do quadro ainda da pandemia da Covid-19, a decisão do município, realmente, por enquanto, é continuar com o ensino remoto, né? Isso, nós decidimos dar continuidade com o ensino remoto em virtude da circulação viral estar mais disseminada nesse momento. Nós também seguimos na busca pela disponibilidade de todos os EPIs e insumos necessários. Nesse momento, nós estamos
nesse processo, né, de recebimento junto às empresas, né, fornecedoras das máscaras, aventais, álcool em gel, álcool líquido, os termômetros, as máquinas de desinfecção e todos os demais insumos e equipamentos, sabonete líquido, papel toalha e todos os demais, né, insumos e equipamentos necessários ao retorno presencial. Em relação à adequação física das escolas, nós já fizemos isso no ano passado, em 2020. Todas as nossas escolas, considerando as suas condições físicas, né, já passaram por adequações em relação à instalação de mais lavatórios para possibilitar a higienização das mãos. Fizemos também aberturas de janelas, instalamos mais ventiladores nos espaços, abrimos mais espaços também para circulação nas áreas comuns, não é? Também destinamos áreas para desinfecção dos calçados e também fizemos uma boa revisão, né, na parte hidráulica e também até com instalação de reservatórios de água para escolas que tinham problemas, né, de abastecimento regular de água. Então, a gente também segue na licitação também de insumos que serão disponibilizados para os estudantes e os profissionais para auxiliar o ensino remoto e também o híbrido, quando for possível, né, o retorno presencial, que são os chips, né, para todos os estudantes e profissionais da rede, e também os tablets para os estudantes do 9º ano e da EJA. Esses equipamentos, né, esses insumos serão importantes também quando o retorno presencial ocorrer, porque a gente vai continuar, apesar de já ter, graças a Deus, né, a vacina já chegou, mas ainda estamos nas etapas prioritárias, né? Enquanto isso, nós seguiremos os protocolos, né, de distanciamento. Então, quando for possível o retorno presencial, ele será de forma híbrida, né? Parte remota e parte presencial. Portanto, para isso, nós vamos precisar de usar todos os equipamentos necessários, cumprir todos os protocolos de segurança sanitária, né? E principalmente essa questão do distanciamento, né? No ano passado, houve um aprendizado muito grande, né, vamos dizer assim, dos professores, dos próprios gestores na área da educação aqui em Fortaleza por conta do ensino remoto. Para o início desse ano letivo de 2021, há alguma novidade em relação ao que já vinha sendo praticado no ano passado, dentro do plano pedagógico que vocês discutiram para esse ano? Há alguma alteração em relação ao ensino virtual que foi praticado no ano passado? Era tudo muito novo, né, Rogério, em 2020. Então, a gente começou de forma tímida ali, cada um na sua condição, né, todo mundo isolado, e a gente conseguiu, aos poucos, ir aprimorando esse processo, né? Nós instituímos um plano de retorno, aliás, um plano remoto de atividades em conjunto, né, com os profissionais e com a gestão escolar. A gente estabelece um plano semanal, onde os professores têm essa semana, a partir desse plano, para interagir, né, com os estudantes. Para aqueles estudantes que não conseguem a interação por algum equipamento eletrônico, a gente faz o portfólio impresso e a família recebe, né, cumprindo todos os protocolos sanitários. E o que a gente prepara para este ano? Nós, junto com a SEDUC, com a Secretaria de Estado da Educação, organizamos um documento de conteúdos prioritários, né, visto que a gente não consegue no remoto dar conta, né, de todo o currículo em virtude da dificuldade, né, e de toda a exclusão digital, né, que nossos estudantes, né, nossa clientela enfrenta, né? Então, este ano a gente vai fazer um documento de transição que consiste no professor que está recebendo o estudante, por exemplo, que sai do 4º para o 5º ano, ele vai saber trabalhar olhando para aquilo que tem que acrescentar, mas também considerando o que ele precisa fortalecer, né, do ano de 2020, né, ali da 4ª série, né? Então, esse documento é o que vai nortear, né, todo o trabalho pedagógico de 2021. Isso também será fortalecido quando a gente voltar presencial, porque nós vamos aplicar um diagnóstico, né, uma avaliação diagnóstica, né, não é nem uma avaliação, é um diagnóstico mesmo,
do nível, né, de aprendizagem das crianças em relação às competências, né, que são necessárias para cada série. Aí sim, a partir disso, nós vamos poder aprofundar ainda mais. Mas nós seguiremos também com o serviço de psicologia escolar, que iniciou já no final, né, do segundo semestre de 2020, um plantão psicológico disponibilizado para as famílias, para os estudantes e para os profissionais. E também este ano a gente busca entregar, né, de fato, né, de forma efetiva, os chips e tablets, que também foi anunciado em 2020, mas que em virtude de todo o impacto da economia na indústria, de insumos principalmente tecnológicos, porque avançou muito em virtude do trabalho home office, né, de quase toda, né, por um tempo, de quase todos os segmentos, né, de serviços, a gente teve dificuldade, mas estamos no dia de hoje, daqui a pouco, às 10 horas, acontecerá as 2 sessões, né, dos pregões do chip e dos tablets. Então, a gente espera aí que dessa vez a gente consiga adquirir, né, e entregar o mais breve possível, né, para todos os estudantes profissionais e os tablets para os alunos do ensino fundamental, 9º ano, e a última etapa da educação de jovens e adultos. Ok, secretária, daqui a pouquinho a gente continua conversando mais aí sobre o retorno das aulas no ensino remoto aqui na rede municipal de Fortaleza. Eu volto já já. Voltamos com notícias de Fortaleza aqui pela TV Terra do Sol e a gente continua conversando aqui com a Dalila Saldanha, que é secretária de Educação de Fortaleza, sobre o retorno das aulas na rede municipal através do ensino remoto. Ô Dalila, eu gostaria de voltar aqui a falar sobre a história dos chips e dos tablets. A ideia, isso ainda no ano passado, ainda na gestão do prefeito, do ex-prefeito Roberto Cláudio, a ideia de solicitar exatamente a aquisição, vamos dizer, desses chips e dos tablets, foi exatamente para proporcionar um ensino melhor, um ensino remoto com mais qualidade, até porque muitos alunos tiveram dificuldades de ter acesso às aulas remotas através das redes sociais. Como é que foi a definição em relação à quantidade de chips que vão ser distribuídos entre os alunos, os tablets, professores parece que vão ser contemplados também? Explica um pouquinho como é que foi esse plano aí para a distribuição tanto dos chips como dos tablets. A exclusão digital, né, Rogério, era um processo que a gente já sabia que existia, né, mas a pandemia ela acentuou ainda mais essa situação. E nós fizemos uma pesquisa com os estudantes, com as famílias, para identificar como era o nível de conectividade e o tipo de equipamento, né, que eles utilizavam, né? Então, essa pesquisa nos mostrou que a grande maioria, mais de 90%, já tem acesso a algum equipamento eletrônico, mas com relação à conectividade, aí era mais difícil, muito mais era no trabalho ou em algum espaço, né, que tinha Wi-Fi, né? Então, daí a gente definiu, né, ainda no segundo semestre de 2020, quando instituímos que continuaria remoto, nós instituímos essa política, né, de aquisição de chips para todos os estudantes, mesmo os da educação infantil receberão, para possibilitar a comunicação com a família. E também... Ou seja, por exemplo, quem já tem hoje o seu celular que estava sendo utilizado no ano passado, mesmo assim receberá um chip? Receberá, exatamente. Será para 100% dos estudantes e também para os profissionais, porque hoje eles estão no home office, né, os professores, e eles utilizam toda a sua estrutura, né? Toda a sua estrutura tecnológica, tanto de equipamento como também de pacote de dados para desenvolver o trabalho que antes eles desenvolviam na escola, né? Então, todos os profissionais também envolvidos no ensino remoto receberão o chip com 20 GB de dados, que é suficiente para a gente estabelecer o processo, né, pedagógico que a gente vem instituindo. Nós temos uma parceria com a Google for Education e eles disponibilizam para nós a plataforma de forma gratuita, a plataforma do Google Meet, o YouTube. Então, quando a gente tem o domínio, né, dessas tecnologias, o nosso pacote de dados ele fica mais disponível para outras atividades, né, para outros tipos de uso, né? Ou seja, a gente não vai usar, né, o pacote de dados para baixar, por exemplo, um vídeo no YouTube
que a gente já tem essa licença, digamos assim, né? Ô Dalila, em relação aos tablets, eles vão ser destinados para quem? Os tablets nós definimos em virtude, né, do investimento e das dificuldades em meio, né, toda a questão econômica, nós destinamos nesse momento para os estudantes do 9º ano, da última etapa do ensino fundamental, e também para os estudantes da EJA da última etapa. O prefeito Sarto, no seu plano de governo, anunciou a ampliação dessa política e a gente vai fazer essa primeira compra e na sequência vamos planejar, de acordo com a disponibilidade, né, financeira, a gente já tem essa perspectiva, né, de ampliar para as demais séries, né? Ainda em dezembro do ano passado, você esteve aqui e a gente conversou sobre a dificuldade que o município estava enfrentando para fechar a compra desses chips e dos tablets, porque secretarias municipais de outras capitais e também secretarias estaduais estavam buscando também no mercado a compra de chips e também de tablets para tentar melhorar essa qualidade do ensino remoto. Essa foi realmente a maior dificuldade aí para poder fechar, vamos dizer, esse processo licitatório acerca da compra desses equipamentos? Isso mesmo, Rogério. Ao mesmo tempo em que aumentou, né, a demanda, do outro lado, com as dificuldades causadas pela própria pandemia, a indústria também não conseguiu atender, né, a toda a demanda da população. E a gente depende, a gente sabe, né, o Brasil, de muitos insumos que são importados, né? Então, todo esse processo aí enfrentado em 2020, com o fechamento, né, de boa parte, né, dos serviços da indústria, por conta do enfrentamento, principalmente naqueles momentos de lockdown, a economia, ao mesmo tempo que estava aquecida, precisava de insumos, né, para atender, né, a demanda dessa área, né? Praticamente todas as redes de ensinos hoje, públicas e privadas do Brasil, precisaram adotar, né, o ensino remoto ou híbrido, e tanto as pessoas, né, individualmente, também para possibilitar o seu trabalho também no home office, também buscou, né, esses equipamentos. Então, houve ali uma dificuldade, né, da gente adquirir esses insumos. Nós já fizemos 2 pregões, tanto para chips como para os tablets, e agora estamos no 3º, né? A gente tem conversado com os grandes fornecedores, né, nacional e também que tem a representação internacional também aqui no Brasil, né, devido ao volume, né, são 242 mil chips que vão precisar ser distribuídos com o consumo mensal, né, de 20 gigas, né? E os tablets também são 22 mil unidades, né, e que precisa de um fornecedor que tenha um potencial, né, econômico, financeiro, de entregar isso de forma imediata, né? Então, a gente segue aí nessa busca, sem falar que quando há uma relação dessa de maior procura, né, e menos oferta, há também um aumento de preços, né? Mas a gente tem conseguido equacionar essa parte, né? Ok, secretária, vou pedir mais um intervalo e daqui a pouquinho eu volto aqui com notícias de Fortaleza, conversando mais aqui sobre o retorno das aulas na rede municipal de ensino. É um instante só. Voltamos com notícias de Fortaleza aqui pela TV Terra do Sol e a gente continua aqui batendo um papo com a Dalila Saldanha, que é secretária de Educação de Fortaleza, sobre o retorno das aulas na rede municipal. Dalila, eu gostaria de falar agora sobre a questão da ampliação da rede de ensino aqui em Fortaleza. A gente sabe que muitas escolas novas foram entregues ainda no 2º semestre de 2020. Esses alunos que foram matriculados para o ano letivo de 2021 já foram matriculados, muitos deles já foram matriculados nessas escolas novas, que vamos dizer assim, não estavam dentro daquele processo do ano letivo do ano passado? Sim, nós entregamos no 2º semestre de 2020 4 centros de educação infantil. Naquele momento a gente estava concluindo, né, o ano, então a partir de dezembro a gente já fez a matrícula, não é? E todos eles iniciarão agora, né, de forma remota as suas atividades, né, pedagógicas, né, educacionais.
foram da ordem aí de 800, né, vagas novas criadas, né, na etapa de 1 a 3 anos, né? E a gente segue agora também com a conclusão de 10 unidades de educação infantil, centros de educação infantil, que ainda funcionarão, né, ao longo deste ano, e também 5 escolas de tempo integral, que também a gente busca aí a conclusão, né, das intervenções físicas, também para concluir ainda ao longo deste ano e funcionar ainda ao longo deste ano letivo. Com isso, a gente vai gerar aí em torno aí de umas 3.500 novas vagas, né, para também a etapa creche e também absorver alguma demanda reprimida que a gente tem para a escola de tempo integral. Toda a rede hoje absorveu a demanda, né, para as séries da pré-escola, né, ao 9º ano, e na EJA ainda temos vaga na educação de jovens e adultos, e na rede regular, da pré-escola ao 9º ano, a gente tem conseguido absorver toda a demanda, apesar, né, desse acréscimo de quase agora, né, 5.000 estudantes. A família, a gente teve uma novidade, a gente conversou isso aqui, a gente teve uma novidade esse ano da família poder fazer a sua pré-matrícula de forma virtual, e eles escolhiam 3 opções, né, pelo menos, de unidade de ensino, de acordo com o seu endereço residencial, e a gente ainda segue ainda acomodando algumas demandas em virtude da família não ter conseguido vaga na primeira, e a gente oferece, né, as outras opções, né, digamos assim. Então, nós ainda temos cerca de 2.000 crianças, né, e jovens, e nós ainda seguimos nessa acomodação. Então, a gente pode chegar aí a 237.000 matrículas e, com a abertura dos novos, a gente tem capacidade de chegar até 240.000 matrículas este ano. Secretária, apesar da ampliação da oferta de vagas na escola de tempo integral aqui em Fortaleza, procura aí, segundo a própria Secretaria de Educação do município, foi uma procura recorde esse ano de pais aí tentando colocar seus filhos na escola de tempo integral, o que demonstra já, assim, de forma preliminar, o sucesso que tem sido o ensino ministrado nesse tipo de escola. Tem muita gente na fila, tem muito aluno aí à espera de uma vaguinha aí para entrar na escola de tempo integral aqui em Fortaleza? A escola de tempo integral é para ser o padrão, né? Mas infelizmente o Brasil nós ainda vivemos, né, como políticas que cada município, que cada estado, né, desenvolve de forma quase que voluntária, né? Enquanto que em países desenvolvidos a educação em tempo integral já é o padrão, aqui a gente ainda segue como experiências que estão em processo, né, de fortalecimento. E aqui em Fortaleza a gente iniciou essa política em 2013, né, na primeira gestão do prefeito Roberto Cláudio. Hoje já são 27 escolas, temos 13 em construção, serão 40, né, daqui a pouco. E o prefeito Sarto, no seu plano de governo, anunciou mais 10 para que a gente chegue até 50 ao longo desses próximos 4 anos, né? Então, a gente desenvolve um projeto pedagógico que é realmente transformador na vida das nossas crianças e jovens. Hoje, Rogério, das 10 melhores escolas no IDEB, 8 são as escolas de tempo integral. Então, isso demonstra que a escola de tempo integral, ela é sim a diferença e ela precisa ser, não é, a política principal, né, de toda a rede de ensino, especialmente para os jovens do 6º ao 9º e do ensino médio, né, onde é aquela etapa, né, que a gente precisa ter mais cuidado, né, para dar um direcionamento, né, para os estudantes, eles entenderem que a educação é sim o caminho para a transformação da sua vida, né? E na nossa escola de tempo integral a gente tem uma demanda muito intensa, né? A gente a política foi criada para atender os nossos estudantes. Elas todas são construídas nas áreas mais vulneráveis da cidade, considerando os índices de violência, índice de desenvolvimento do bairro, né? E todas elas atendem, em primeiro lugar, os estudantes da nossa rede. Em sobrando vaga, é que a gente abre para as demais famílias, né, os demais estudantes que não são da nossa rede. Por isso que gera essa demanda, né, reprimida. Nós temos
escolas como, por exemplo, no Conjunto Ceará, que foi recentemente inaugurada, né, que a gente tem uma procura altíssima por série, né? Mas a gente segue nesse diálogo e também na perspectiva, né, de ampliar ainda mais e chegar até 50 escolas, que isso vai representar aí em torno de 25%, né, da rede de escola de tempo integral. Vale ressaltar que nós temos um programa de ampliação de jornada próprio também do município, que é o Aprender Mais, onde hoje a gente já atende 50% da matrícula, né, em tempo integral, com parcerias como, por exemplo, com a Rede Cuca e também uma política iniciada no último ano do prefeito Roberto Cláudio, que é a Escola Areninha, que o prefeito Sarto também se comprometeu em ampliar para 100 unidades até o final do seu mandato. Nessa perspectiva, a gente consegue também ampliar a matrícula, né, de tempo integral, no percentual aí que a gente atenda toda a demanda, né, que hoje a gente recebe e com a mesma qualidade, né, do projeto pedagógico da escola de tempo integral. Secretária, para a gente encerrar aqui a nossa conversa, gostaria de saber em relação à questão da alimentação. Com a continuidade aí do ensino remoto agora em 2021, a ideia é manter aquele sistema do fornecimento da cesta básica para o aluno, para ajudar na questão da alimentação dele em casa, em domicílio? Isso, Rogério. A segurança alimentar, a gente sabe que é muito importante para o desenvolvimento, né, integral das nossas crianças, dos nossos estudantes. Então, logo que foi iniciado o ensino remoto, em março de 2020, foi garantida pela Prefeitura o kit de alimentos e o prefeito Sarto também já anunciou a sua manutenção. Então, a gente começa a primeira entrega deste ano, agora na segunda quinzena de março. Nós estamos em processo também de aquisição dos kits de alimentos e será o mesmo kit, composto de 10 itens, né? Sendo um deles a proteína, que é uma caixinha com 12 unidades de ovos. Ok, secretária, agradecer mais uma vez a sua presença aqui no Notícias de Fortaleza e desejar aí sucesso nesse início do ano letivo de 2021, aí que os alunos atendidos aqui pela Rede Municipal de Ensino possam ter um ano 2021 vitorioso em relação ao início das aulas, o retorno das aulas, e que a gente brevemente aí com a chegada da vacina, quem sabe aí um pouco mais à frente possamos aí retornar aí com as aulas presenciais. Obrigada. Eu vou ao intervalo, daqui a pouquinho eu estou de volta aqui com notícias de Fortaleza aqui pela TV Terra do Sol. É rapidinho e eu estou de volta. Estamos de volta com notícias de Fortaleza aqui pela TV Terra do Sol. Nosso assunto agora será economia. Vamos falar das parcerias público-privadas e também das concessões aqui da Prefeitura de Fortaleza, que é uma forma de somar esforços entre o poder público e a iniciativa privada. A nova beira-mar de Fortaleza está quase pronta, com 90% das obras concluídas. Além dos novos espaços e equipamentos, a Prefeitura trabalha em concessões e parcerias com o setor privado. O objetivo é transformar um dos principais cartões postais da capital em um local ainda mais atrativo. Algumas parcerias já estão em andamento para administração e ocupação em vários trechos da orla, entre elas o Mercado dos Peixes, a Rua dos Tabajaras e o projeto Waifó, além dos espigões e de exposições culturais. Logo no calçadão da avenida é possível conferir a exposição Formas e Cores à Beira-Mar, resultado de parceria com o Instituto Cor da Cultura. A mostra apresenta uma seleção de esculturas de artistas cearenses. A parceria com a Prefeitura é fundamental para o sucesso, né? Para que a gente consiga viabilizar essa exposição ou qualquer outra exposição de caráter assim, democrático, num espaço público. Eu acho muito interessante porque a Prefeitura de Fortaleza, né, seus gestores, têm essa visão da importância de se ocupar o espaço público. Os espigões da Beira-Mar também são atrativos com opções de lazer para quem frequenta o local. A Prefeitura vai relançar o edital para a concessão desses equipamentos.
Até junho, quem circular pela nova orla terá acesso à internet gratuita em toda a sua extensão. A iniciativa faz parte do projeto WiFi, em parceria com o setor privado. As parcerias público-privadas têm transformado os ambientes na capital. Intervenções como estas aqui na Rua dos Tabajaras contribuem também para o comércio local. A gente fica satisfeito, né, que venha sendo dada atenção aqui à região da Praia de Iracema, Rua dos Tabajaras, criando novos espaços de convivência, né, com esse novo projeto aqui da rua. Com isso, né, vem a arborização, vem mais espaços para a gente poder caminhar e aproveitar, né? Com a chegada da vacina, aos poucos, né, a gente vai poder colher os frutos. O mercado dos peixes passou a ter administração privada, concedida por meio de licitação. O objetivo é reduzir as despesas e dinamizar a economia na área. A iniciativa faz parte da requalificação que vem sendo realizada na orla da capital. Os comerciantes estão satisfeitos com a mudança. O mercado hoje em dia se encontra mais limpo, os banheiros mais bem conservados. Hoje você vê um mercado organizado. Hoje, qualquer turista, qualquer cearense, qualquer brasileiro pode vir aqui usar um banheiro. Só coisas boas já estão acontecendo. E para a gente conversar um pouco mais sobre essas parcerias público-privadas e também concessões para a iniciativa privada, a gente está recebendo aqui nos nossos estúdios o Rodrigo Nogueira, que é secretário de Desenvolvimento Econômico de Fortaleza. Rodrigo, você na gestão passada do ex-prefeito Roberto Cláudio trabalhou diretamente com essas PPPs, são essas parcerias público-privadas. Explica um pouquinho aqui para o nosso telespectador o que é a PPP, como é que funciona essa parceria com a iniciativa privada. O que a gente tentou fazer no primeiro mandato? Aproximar o poder público dessas empresas que tinham interesse e vontade de fazer parcerias com a prefeitura e às vezes não sabiam como. Tá certo? Então a gente focou nisso. As PPPs e concessões, que foi o escopo nosso nos primeiros 4 anos e segue sendo um foco nosso prioritário agora, elas podem ser de várias formas. Uma delas são as PPPs mesmo, que é um contrato de longo prazo, que pode ser uma concessão ou uma PPP, que pode envolver contrapartida do município financeira ou não. E aí é um modelo que eu não quero me deter muito, senão vou me alongar muito. E o outro modelo é um modelo de parcerias pequenas. Certo? Foi isso que a gente fez no caso aí da Beira-Mar, que vocês mostraram na exposição, que até apareceu a dona Neuma dando a entrevista dela. Então, isso aí foi uma parceria que a gente fez para a instalação da Casa Cor, primeiramente. Tá certo que devido a esse ano, por causa de toda a pandemia, não foi no seu modelo convencional. A Neuma nos procurando uma parceria para poder fazer o Janelas Casa Cor e a gente encontrou aquele lugar na Beira-Mar, que era um lugar que estava meio, não vou dizer morto, mas com pouco fluxo de gente, meio mal frequentado, e mudou a cara daquele local. A gente achou tão legal que a gente depois fez uma parceria com o Museu da Fotografia, do Silvio Frota, e botamos uma mostra lá do Museu da Fotografia. Pouca gente sabe, mas o Museu da Fotografia daqui é um dos melhores do mundo. Certo? Tem a foto mais cara do mundo, que é do garoto afegão, está aqui. Então isso foi bom também, fora para Beira-Mar, para as pessoas conhecerem a existência desse museu aqui em Fortaleza. E agora nós estamos com uma exposição lá de esculturas. Agora, no meio do mês que vem, acaba essa exposição, a gente já está, tive com a Neuma essa semana mesmo, já vendo qual será a próxima exposição que nós vamos botar lá. Agora, a prefeitura, isso já desde do semestre passado, do ano passado, né, vem buscando a iniciativa privada, essa parceria no sentido para gestão de equipamentos e também de espaços que hoje não são explorados comercialmente. É o caso do mercado dos peixes, que hoje já, né, essa parceria já foi fechada, hoje há uma empresa responsável ali pela gestão do equipamento, e o caso dos espigões, que é exatamente explorar um espaço que hoje não tem qualquer tipo, vamos dizer assim, de atividade formal. Esse tipo de parceria tem que ser uma parceria um pouco mais longa, com um contrato mais prolongado, né? Exatamente. Aí entra na vertente que eu falei anteriormente das concessões. O mercado dos peixes já é uma concessão em andamento, certo? Já temos um concessionário lá. Até mesmo esses dias a gente esteve com eles lá trocando ideias. Eles vão fazer agora lá uma ampla reforma naquela parte onde era o CIOPS. Certo? Vão fazer lá um restaurante bacana. Também, então, vamos iniciar agora a reforma de todos os banheiros de lá, vão fazer novos banheiros. Os banheiros lá de hoje vão servir apenas para os missionários. Vai ser feita nova bateria de banheiros para os clientes. Aquelas barraquinhas que ficam na frente do mercado,
também vão ser reutilizadas para um negócio mais bacana. Tá certo? Então, assim, fora isso, nós tiramos do custo do município, tá certo, em torno de 60 a 70 mil reais por mês. Tá certo? Então, assim, o município que gastava 60, hoje recebe 20. Então, aí dá um ganho mensal em torno de 100 mil reais, que se você multiplicar no horizonte de tempo, vai dar uma pequena fortuna. São 18 anos a concessão lá, você faz a conta aí, vai dar quase 20 milhões de reais. Os espigões, a gente chegou a lançar o edital ano passado, que era mais ou menos na mesma linha, certo? A empresa iria ampliar os espigões sem mexer no espelho d'água, com estruturas em balanço, iria explorar economicamente, iria pagar para a prefeitura uma contrapartida. Devido à pandemia, a gente teve que cancelar o edital, e estamos nesse momento agora, já tive com o pessoal dos estudos semana passada, já estamos nesse momento refazendo os estudos para fazer nova audiência pública e relançar esse edital aí até o mês de março, abril, acredito que deva estar na praça já. Na Praia de Iracema, que apareceu ali na filmagem, a gente também já fez a concessão do Lago Tremembés. É aquele largo que fica na frente ali do antigo Sobre o Mar, na lateral, certo? Era um terreno público, a gente fez uma praça lá, estava mal usada, a gente teve essa ideia de fazer essa concessão, também teve êxito, e aí fizemos a concessão aí por 20 anos também daquele espaço. As obras lá devem estar em via de começar, já da entrada nas autorizações pertinentes, que tem que seguir a legislação, e após isso devem começar lá, até acredito que no final desse ano esteja concluída essa obra lá. Especificamente sobre a situação no mercado dos peixes, o que cabe ao concessionário, a pessoa que fez, a empresa que conseguiu ali a concessão do espaço, e o que é que continua cabendo ao poder público, até para as pessoas entenderem qual a responsabilidade de cada ente em relação ao equipamento. Na prefeitura agora ela tem um poder fiscalizatório para saber se o edital, se o contrato que é assinado com a empresa vencedora está sendo cumprido à risca. Por exemplo, ele não pode aumentar o valor que cobra dos permissionários que lá estão. Se o camarada pagava R$100, ele vai continuar pagando R$100, somente com o reajuste da inflação. Ele não pode. Ele pode cobrar um condomínio, obviamente, quando a gente paga na casa da gente, paga, a Royal Shopping paga, pelo custo que ele está tendo de segurança, de água, de energia, de tudo. E ele tem o direito de explorar o estacionamento, todo o material publicitário lá, parcerias com empresas de refrigerante e afins, e basicamente a exploração que ele pode fazer é essa daí. Em relação aos espigões e também ao Lago dos Tremembés, essa parceria ela visa exatamente, claro, o poder público busca a iniciativa privada para também promover aquele espaço com algum tipo de atividade econômica que vai gerar, né, ali uma oportunidade de lazer não só para o fortalezense como para o turista. Quando se vai fechar a concessão, já se define o que é que a iniciativa privada poderá explorar lá, por exemplo, a colocação de um restaurante, por exemplo? Isso já vem pré-definido? Ou a pessoa vai fechar ali o contrato de concessão e ele define o que ele quer instalar lá? Não, a gente, assim, isso aí é um trabalho um pouco mais pesado, até que um pouco para explicar. A gente lançou um edital de PMI, que é PMI o que é? A gente cadastra empresas que têm interesse em fazer os estudos. Rodrigo, como é que é o pagamento disso? Se dá um valor teto, que ela pode gastar. Ela faz o estudo, após isso a gente escolhe um dos estudos, avalia aquele estudo e quem ganhar o edital de concessão é que paga. Para o poder público não há nenhum custo. O risco é das empresas que fizeram os estudos e o pagamento é por parte de quem ganha a licitação. Dito isso, a gente fez esses 3 estudos lá, entraram 3 empresas, a gente escolheu uma, e ela fez toda uma pesquisa de mercado para saber o que as pessoas que frequentam a beira-mar esperam. Lá deu que 87%, eu acho, das pessoas esperam ter bares e restaurantes. Obviamente que eles não são bestas, fizeram focado em bares e restaurantes. O que a gente definiu? Eles não podiam fazer paredões. Por exemplo, fazer uma bateria com um galpão ali em cima do espigão de vários restaurantes. Não poderia. Teria que deixar espaço aberto. O projeto deles foi todo feito com estrutura de container, tá certo? Esse que foi o vencedor, que é do arquiteto Luiz Fiuza. Preservando, atingindo uma boa área construída, mas preservando a vista da orla, né? Para não ficar aquele paredão. Então, ele respondendo, ele pode explorar, pode alugar para quem ele bem entender, certo? A gente fornecer para ele espigão, ele vai largar, bancar o custo da obra, pagar um lugar para a gente, ele pode alugar para quem ele quiser. Mas, obviamente, que ele vai se ancorar no que o mercado diz, né? E o mercado lá fala em bar e restaurante como o maior foco dos consumidores. Ok, Rodrigo, vou pedir aqui um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta aqui com notícias de Fortaleza, conversando aqui com o Rodrigo Nogueira, que é secretário de Desenvolvimento Econômico da capital. Volto já já.
Voltamos com notícias de Fortaleza aqui pela TV Terra do Sol. E a gente continua aqui batendo papo com o Rodrigo Nogueira, que é secretário de Desenvolvimento Econômico de Fortaleza. Ô Rodrigo, dentro desse processo aí de concessões, de parcerias público-privadas, ou seja, a tentativa do poder público de buscar o apoio da iniciativa privada nesse momento econômico que a gente vive, de muitas dificuldades, uma alta taxa de desemprego. O que é que vocês têm pensado em nível de município no sentido de tentar gerar novas oportunidades de trabalho, também contando aí com a participação da iniciativa privada? Há algum plano aí dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico nesse sentido? Você já relatou para a gente aqui em outras oportunidades que tem conversado com muitas entidades empresariais no sentido de tentar gerar uma alternativa, oportunidades aí para gerar vagas no mercado de trabalho? Inclusive hoje tem uma reunião com o pessoal do CDL. Mas o que a gente tem tentado fazer? Tem tentado entender quais são as demandas que essas entidades que representam várias classes têm da prefeitura, o que eles esperam da gente, para a gente saber como ajudá-los. Dentro do leque de PPPs e concessões, a gente tem agora mais, aí a gente está refazendo os estudos, pediu para as empresas refazerem. Eu acho que aí até talvez abril deve estar sendo lançados os editais das PPPs de energia, né, que eram 3 PPPs que a gente tinha lançado no passado, não sei se você recorda, até te falei isso na época. A gente também teve que abortar por causa da pandemia. Então, assim, só essas 3 aí vão injetar na economia mais de 150 milhões de reais. Essas são aquelas que envolviam unidades de saúde, as escolas? Unidade de saúde, uma especificamente para a unidade de saúde, que são quase 200, e um para as escolas, que são em torno de 500. São editais separados, e um para o JF. Então, são 3 editais separados, que já foram lançados, a gente teve que segurar, e vamos agora republicar, atualizar os estudos, republicar aí até abril, maio, para poder a gente já ter essa economia da prefeitura, também tocando nessa parte do meio ambiente que é importantíssima, a geração de energia renovável, né? Para te dar o exemplo, né? Para a gente poder explicar ao telespectador, essas PPPs, é a possibilidade de que nas escolas, nessas unidades de saúde, possa ser produzida energia solar, né, através da instalação de placas e se tornarem autossustentáveis na questão da geração de energia, é isso, né? 2 vertentes. Essa é uma vertente, você falou, e outra vertente é que toda a manutenção elétrica, troca de lâmpadas, tudo será dada por essa mesma empresa. Fora a economia que nós vamos ter com esse custo que a gente tem e acaba, muitas vezes, não fazendo bem feito, porque não é nosso negócio, a prefeitura não é fazer manutenção predial. Fora isso, a gente ainda vai ter uma economia em torno de 15% no valor da conta. Em vez de a gente pagar para a concessionária, vamos pagar para a Enda, vamos pagar para essa empresa que ganhava edital. Então, isso eu acho que é um projeto inovador em termos de Brasil. A iniciativa privada já faz, certo? Já tem os hotéis Carmel, todos já são com energia solar, certo? E a gente agora vai fazer também na Prefeitura de Fortaleza, para ver se a gente fomenta também essa economia importante aqui para a nossa cidade. Dentro das PPPs e das concessões que foram trabalhadas ainda na gestão passada, estão muito relacionadas à área da questão do turismo, ali para Iracema, Beira-Mar. Nós estamos aí no processo de finalização das obras de requalificação da Avenida Beira-Mar, que é o nosso principal cartão postal. Quem é que pode ser realmente beneficiado? As categorias aí que podem realmente ganhar com essas PPPs, com essas concessões. A gente sabe que há toda uma cadeia produtiva ali que se beneficia do turismo ali naquela região, né? Eu tenho uma leitura que a Beira-Mar é o grande âncora do turismo em Fortaleza. A prefeitura fez agora um grande investimento, né, na Avenida Beira-Mar. Está linda, tá certo? Está muito bacana realmente. A gente tem que agora saber manter, saber ocupar. Assim, a gente agora mesmo, estava te comentando aqui no intervalo, a gente está agora entregando aqueles quiosques, né, que foram feitos, né? Todos aqueles restaurantes que estão ali fora em contêineres vão para dentro desse quiosque, vai dar uma bela liberada no visual da Beira-Mar. A gente vai começar agora na semana que vem já a fazer uma capacitação com todo esse pessoal que hoje está lá na informalidade, que vai para dentro desses quiosques. Na sequência, vamos fazer também uma capacitação com o pessoal do mercado dos peixes, com os permissionários, são, salvo engano, 49. E depois, vamos tentar ampliar isso para fazer com todos aqueles ambulantes que tem na Beira-Mar. Obviamente, os que estão com o seu direito com a sua permissão de uso em dia, né? Então, assim, eu acho que a gente, qualificando esse pessoal, dando para eles uma noção gerencial, certo? E estar mesmo ensinando um pouco de inglês, um detalhe que pode ajudar muito
aí para o turismo da nossa cidade e até mesmo para nós mesmos, que estava comentando no intervalo, que a gente frequenta a beira-mar. E é fundamental também, exatamente para que essas pessoas possam dar um atendimento mais qualificado para quem está visitando a cidade, né? Exatamente. A gente quando viaja, a gente quer ser bem tratado. Quem vem de lá para cá também quer, né? Então a prefeitura, eu acho que tem a missão de também qualificar esse pessoal, certo? Eu acho que a nossa primeira grande, assim, medida na beira-mar, primeiro, não adianta a gente ter uma obra fisicamente bonita, as pessoas estão lá, não estão preparadas, ou se a gente não está controlando o ordenamento urbano. Com o tempo vai se acabar. Então a gente tem que preparar esse pessoal, certo? Dar toda a estrutura que a prefeitura pode dar, para poder eles fazerem o trabalho deles da melhor maneira possível e assim fazendo, vai melhorar para todo mundo. Ok, Rodrigo, vou pedir mais um intervalo. Daqui a pouquinho a gente continua essa conversa aqui com o Rodrigo Nogueira, que é secretário de Desenvolvimento Econômico de Fortaleza. Um intervalo rápido e eu volto já já. Estamos de volta com notícias de Fortaleza aqui pela TV Terra do Sol. E a gente continua aqui conversando com o Rodrigo Nogueira, secretário de Desenvolvimento Econômico de Fortaleza. O Rodrigo, nós falamos agora há pouco do bloco anterior aí sobre a beira-mar e a Praia de Iracema. A prefeitura também tem buscado parcerias junto ao empresariado, junto à iniciativa privada para aquela área? Praia de Iracema foi também um foco muito grande na segunda gestão do prefeito Alberto Cláudio, né? Foi toda requalificada da Rua Tabajaras, até apareceu na matéria aí, no mês do programa. Havia as entrevistas dos comerciantes que abriram seus negócios lá satisfeitos com essa obra. Certo? A gente passa lá, já vê, após a obra, várias casinhas daquelas sendo reformadas. Os donos, às vezes a moradia dele, ele vê a rua bacana, acaba reformando. Também muita instalação de novos negócios lá. A prefeitura, fora a parte de obra física, né? Também a gente fez essa parceria que eu falei no Lago Tremembés, que vai possibilitar uma estação de equipamentos lá na área de gastronomia. Também a gente levou para lá a sede da nossa agência de tecnologia, a City Nova, e o laboratório de inovação da prefeitura também está situado lá. Já estava antes a Secretaria de Turismo, ali no antigo Estoril. Então, com esses equipamentos da prefeitura, a gente também contribuiu para isso. Agora, tem uma lei de incentivo fiscal para a região. Certo? A gente pretende agora, nesse primeiro ano de governo Zé Sarto, focar muito em levar empresas de tecnologia para lá. Certo? E fazer daquilo ali um polo de tecnologia referência no Brasil. Certo? A gente tem um programa usado de qualificar 50 mil pessoas nessa área, certo? De tecnologia. Isso tem um efeito cascata na economia gigantesco. A gente está buscando parceria com o Sebrae, a gente consegue fazer isso o mais breve possível. Lá, inclusive, agora, não sei se tu já foi, tem um restaurante lá muito bom, Mar de Rosas. Está abrindo ali onde era aquela pizzaria entre a Tabajaras, Rua Tabajaras e Rua Tremembés. Está abrindo agora um cowork lá enorme. Certo? Então a gente vê que o efeito do nosso trabalho, embora lento, está acontecendo. Agora, Rodrigo, quanto à questão do Wi-Fi, né? No ano passado também houve o fechamento daquela parceria que é o Wi-For, né? Que fornece Wi-Fi gratuito nessa região litorânea ali, principalmente visitada muito pelos turistas, onde está a parte da rede hoteleira. Há uma perspectiva de ampliação? Como é que está a situação desse programa Wi-For aqui na capital? Nós fizemos na primeira gestão, na segunda gestão do Roberto Cláudio, o Wi-For, né? O que é o Wi-For? Para a pessoa entender. A empresa banca o custo de instalação e operação na internet pública, né? E a gente fornece ela pequenas placas de 20 por 40, ela botar a marca dela, e no login de acesso, ela pode botar também a marca dela. No primeiro a gente fez essa parceria com a Mob Telecom, através do chamamento, e eles instalaram em 62 praças, que estão rodando, ontem mesmo eu estava olhando, das 62, 60 estão no ar 100%, duas geralmente tem uma manutençãozinha, que às vezes fica fora do ar, e esse impressiona esse programa, viu, Rogério? Que quanto menor o IDH do bairro, maior a quantidade de acesso. Você vê a Praça Portugal, às vezes a gente acha que está quebrado, porque tem 3 acessos no dia, 4. Mas quando você vai para bairros mais periféricos, 500, 600. Por quê? Porque esse pessoal às vezes não tem acesso à internet. Então, a internet hoje é um bem básico, certo? A gente tem que aumentar. Lhe respondendo, na beira-mar já tem uma parte que está instalada, a outra parte está sendo instalada agora, até acho que abril, maio deve estar 100% instalado, que vai junto com o monitoramento, a mesma fibra. Então, já vamos aproveitar e instalar os dois ao mesmo tempo. Quanto à ampliação, a gente está com o edital pronto para ser lançado aí nos próximos dias ou semanas, que é a terceira etapa do Wi-For.
que serão mais 40 praças, o Polo da Vajota e o Calçadão da Praia do Futuro. Ô, Rodrigo, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico se projetou muito na gestão passada pela questão da oferta de microcrédito, né? Principalmente para as pessoas muitos deles que perderam o emprego, resolveram tentar montar o próprio negócio. Essa é uma bandeira que você já teve a oportunidade de dizer aqui, que pretende continuar levando à frente. Vamos aí entrar aí no mês de fevereiro. Qual é a perspectiva? Quais são os programas que deverão ser mantidos relacionados a essa questão da oferta de microcrédito aqui na capital? Tinham 2 programas que o Mozi, antigo secretário, desenvolveu, que é o Mulheres Empreendedoras, né, que consistia em 2 ou 3 mulheres procurarem se juntar e fazer um empréstimo de até R$15 mil e abrir seu próprio negócio. A gente dava toda a capacitação e depois fazer um complemento das empresas. É um sucesso. Nós temos apenas 15% de inadimplência e 4% de taxa de mortalidade das empresas. Agora saiu agora, até comentei contigo, acho que foi semana passada, nós vamos fazer a segunda etapa do projeto. São mais 80 mulheres, 80 negócios, né, que vão ser contemplados. Dão em torno de 200 e poucas mulheres. Então a gente está fazendo as qualificações. Ontem se formou a primeira turma, até me mandaram aqui a filmagem, muito bacana, devia ter ido. Muito bacana. E aí a gente deve estar aí até o mês de março, disponibilizando esses recursos para essas mulheres. O outro programa também que ficou do passado é o Bairro Empreendedor, né? E no Bom Jardim, que é a unidade que está funcionando nossa, vão ser distribuídas 500 pessoas foram cadastradas, 1.500 foram cadastradas, 500 selecionadas, vai ser distribuído um valor de até R$5 mil para elas abrirem seu próprio negócio. E agora vai vir, o prefeito deve anunciar nos próximos dias, o Nossas Guerreiras, que é um programa que ele já falou na campanha, que visa distribuir crédito de até R$3 mil para essas mulheres batalhadoras da nossa cidade, o que eles vão ter 6 meses de carência e pagarão parcelado em 30 meses de R$100. Ok, Rodrigo, mais uma vez obrigado aqui pela sua presença aqui no Notícias de Fortaleza. Que 2021 aí comece aí com muita força nessa questão aí do incentivo, esse incentivo financeiro tão importante que a Prefeitura tem procurado dar para as pessoas que buscam empreender aqui na cidade. Muito obrigado pela presença. Obrigado. Vamos ao intervalo, daqui a pouquinho eu trago mais informações para você aqui pela TV Terra do Sol. É rapidinho, eu estou de volta. Estamos de volta com notícias de Fortaleza aqui pela TV Terra do Sol. Vamos falar um pouco agora sobre o trabalho de fiscalização que vem sendo realizado pela AGFIS, a Agência de Fiscalização de Fortaleza, no combate às aglomerações, que vem ajudando bastante na disseminação do vírus da Covid-19. Além do combate às aglomerações, a AGFIS também tem atuado bastante com as denúncias de poluição sonora, exatamente a utilização daqueles chamados paredões nos fins de semana aqui da capital. Esta mulher, que não quer ser identificada, já não tolera mais o barulho que vem de um restaurante próximo à casa dela. A música alta tem incomodado a vizinhança, que já fez algumas denúncias à Agência de Fiscalização de Fortaleza. De acordo com ela, a AGFIS foi ao local e fez autuações. Chegou, constatou algumas irregularidades, houve algumas vezes 2 multas ou 3 multas no caso. Agora, nós também, depois de um grupo do condomínio, esteve com eles pedindo para eles se enveloparem. Eles fazerem uma acústica, já que estavam aqui, pois fizessem uma acústica para não incomodar as pessoas, né? E eles não aceitaram, disseram que é muito caro fazer uma acústica, mas nós continuamos nessa tentativa e solicitamos ao Ministério Público. Só que o Ministério Público já faz 2 anos que está lá esse processo e ainda não houve uma definição. A AGFIS tem intensificado a fiscalização, principalmente nesse período de pandemia. O objetivo da ação é conter aglomerações na capital. Somente neste final de semana, a Agência de Fiscalização de Fortaleza realizou 41 fiscalizações. Destas, 26 autuações e notificações foram realizadas e 10 interdições e encerramento de eventos. Nós tivemos aí no final de semana 11 paredões de som apreendidos. Destes, 10 foram somente no domingo. Foi aí um recorde de apreensão de paredões de som desde que a agência de fiscalização existe. E nós queremos ressaltar que este tipo de equipamento, paredão de som, ele além de ser proibido
nos logradouros públicos de Fortaleza, como praças, praias. Ele causa poluição sonora e, neste momento de pandemia, ainda mais porque ele é um equipamento que pode proporcionar aglomerações. Estes equipamentos, em sua maioria, foram verificados em praias, né, no local de praia, e ali vários deles estavam funcionando no mesmo local, gerando assim aglomerações. A agência faz um apelo à população para que cumpra o decreto e quem souber ou presenciar alguma irregularidade pode denunciar por meio de canais disponibilizados pela agência. A população pode estar denunciando através dos nossos canais de denúncia, que são o aplicativo Fiscalize Fortaleza, disponível na versão Android e iOS. Temos também um site que é o denuncia.agfis.fortaleza.ce.gov.br e o telefone 156. E para falar um pouco mais sobre esse trabalho de fiscalização que a AGFIS tem realizado no combate às aglomerações, a gente conversa aqui com a Nádia Santos, ela que é gerente de normatização da AGFIS. Nádia, como a gente viu na reportagem, há muitas denúncias. Aliás, aqui em Fortaleza sempre houve muitas denúncias relacionadas à poluição sonora, mas agora, com essa fiscalização direcionada para o combate à Covid-19, para evitar as aglomerações, essas denúncias parece que têm aumentado, porque também as irregularidades cometidas também têm sido ampliadas. Nesse fim de semana, se não me engano, aí parece que houve um recorde de apreensão de paredões de som aqui na capital, né? Exatamente. A gente, sim, desde que a AGFIS começou a fiscalizar, né, a questão da poluição sonora, que foi em 2017, poluição sonora sempre foi o topo das nossas denúncias, né? Então, sempre foi o que demandou mais a agência, né? E agora não está sendo diferente. Como você disse, né, esse final de semana, em um único dia a gente teve 10 paredões de som apreendidos. É muita coisa, né? Na nossa história, né, foi realmente um recorde. E aí a gente vê que, de fato, né, é assustador você pensar isso, né? Porque um recorde num ano em que a gente está passando por um período de pandemia, né? As pessoas realmente não estão se conscientizando, né, de que elas precisam, nesse momento, evitar esse tipo de aglomeração, né? E o paredão de som, o problema dele justamente não é só a questão da poluição sonora. Nesse momento, o problema dele também é que ele é digamos assim, um chama, né, para uma aglomeração. Ninguém vai ligar um paredão de som para escutar só, né? Quando você faz esse tipo você liga um paredão de som, você quer chamar pessoas para, enfim. E isso pode acontecer muitas vezes em qualquer lugar, numa praça, numa praia. Normalmente ali vai acabar aglomerando, né? Com certeza, né? E o que a lei diz é justamente que você não pode fazer o uso, né, desse tipo de equipamento nas vias públicas, logradouros públicos, né, como praias, praças. E nem pode usar em locais que são privados, mas têm acesso ao público, né? Postos de gasolina, a gente vê muita gente usando paredão nos postos de gasolina, certo? Que é proibido. Estacionamentos também, a gente tem aí várias fiscalizações na época de jogos, quando ainda existia, né, a questão das torcidas, agora a gente está, né, tá sendo proibido, né, torcida em estádio, mas a gente já fez várias fiscalizações ali nos estacionamentos dos estádios e sempre deu muita apreensão de paredão. Nádia, como é que é o procedimento? A partir do momento em que a fiscalização chega no local, é lavrado lá o auto, né, de infração, o equipamento é apreendido, como é que funciona a tramitação a partir daí? Isso, a legislação, ela diz que você sendo pego utilizando esse equipamento sonoro em vias públicas, com porta-mala aberto ou semiaberto, além de você ser autuado e receber uma multa, né? Você tem o paredão. Está em torno de quanto hoje, Nádia, essa multa? Hoje a multa ela é a partir de R$ 1.404 e a cada reincidência esse valor é dobrado, chegando aí no limite de R$ 14.040. Então você pode ter uma multa de até R$ 14.040, né? E aí, a partir do momento que você é flagrado fazendo uso desse equipamento, o equipamento é imediatamente apreendido. Para o proprietário ele ter acesso a esse equipamento novamente, qual é o procedimento? Ele precisa ir à AGFIS pagar a multa e aí a gente
marca um dia para ele ir lá fazer o resgate desse equipamento, né? Mas, obviamente, que ele pode ter, inclusive as pessoas pensam, né, que é totalmente proibido você ter esse tipo de equipamento, e não é. Né? Você pode ter no seu carro. O que você não pode fazer é utilizar ele em locais públicos, mas se você quiser usar na sua casa, por exemplo, não tem problema, você pode fazer o uso desse equipamento. O problema é o uso no espaço público, né? Exato. Ô, Nádia, e essa fiscalização que vocês têm desencadeado relacionada à poluição sonora, ela tem surgido a partir de denúncias ou tem sido feito aquele trabalho realmente de monitoramento, de inteligência que vem sendo realizado pelos órgãos de fiscalização? É uma mescla, né? A gente tem uma parceria aí junto com o Batalhão de Policiamento Ambiental, né, o BPMA, e a Guarda Municipal. Então, além da gente receber as denúncias, que são frequentes, né, de locais onde está sendo utilizado esse tipo de equipamento, no momento da nossa fiscalização, quando a gente está se encaminhando para atender rotas, a gente também recebe através do 190, né, as infrações que estão ocorrendo naquele momento. Né? Alguém que flagrou a utilização de um equipamento sonoro, naquele momento, então a gente faz o desvio, digamos assim, da rota e vai atender aquela demanda também. Além disso, também os estabelecimentos comerciais, né, são muito denunciados. Aquela pessoa que está tentando dormir naquele momento ali e não está conseguindo porque o estabelecimento está utilizando o equipamento de forma irregular, né, ultrapassando os limites, né, de decibéis permitidos. Então, a gente também faz esse atendimento ali, digamos assim, na hora da infração mesmo. Essas reclamações, elas têm surgido só mais quanto à questão do uso desses paredões em espaços públicos? Ou também a gente viu na reportagem um caso aí da senhora reclamando, tem um restaurante vizinho que utiliza o som alto. Isso também é um problema que tem sido registrado, vamos dizer assim, em restaurantes que têm mantido o som ao vivo dentro do que determina o decreto governamental? Também é um problema, né? Obviamente que a gente tem aí um maior número de irregularidades por conta dos paredões, mas os estabelecimentos comerciais também são grandes infratores aí na questão da poluição sonora. Um outro fator é relacionado à questão do horário, né? O Sim. decreto diz que esses estabelecimentos só podem funcionar até às 22 horas. Tem gente também extrapolando essa questão do uso do som até esse horário limite? Sim, tem gente extrapolando o horário, tem gente desrespeitando o decreto no que diz respeito à questão da quantidade de pessoas, né, no estabelecimento permitido, do distanciamento mesmo entre as mesas, das pessoas não podem, né, pode ter música ao vivo, mas as pessoas não podem ficar em pé dançando, para evitar o contato, né, entre uma pessoa e outra. E isso tudo a gente está verificando, realmente está sendo infringido pelos estabelecimentos, infelizmente. Nádia, eu vou pedir aqui um intervalo rápido. Daqui a pouquinho a gente continua batendo um papo aí sobre todas essas ações desencadeadas pela GEFIS e outros órgãos de segurança no combate às aglomerações aqui na capital cearense. Vou ao intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta. Estamos de volta com notícias de Fortaleza aqui pela TV Terra do Sol. E a gente continua batendo um papo aqui com a Nádia Santos, que é gerente de normatização da AGFIS, a Agência de Fiscalização de Fortaleza. Nádia, eu queria falar agora sobre o endurecimento, né, dessas normas sanitárias determinadas através do decreto governamental. A gente sabe que, de acordo com o último decreto editado pelo governador Camilo Santana, é possível, né, que a agência, os órgãos de segurança pública, a agência de fiscalização, elas possam até interditar aquele estabelecimento já de forma imediata diante de um descumprimento de uma regra, por exemplo, relacionada aí, por exemplo, a essa questão da aglomeração, da quantidade de pessoas no estabelecimento. E isso já vem sendo cumprido aí desde o fim de semana passado, né? Isso. Infelizmente, né, foi uma atitude que teve que ser tomada tanto pelo governo quanto prefeitura, né?
pela questão dos aumentos de casos. A gente está vendo que, né, os casos voltaram a aumentar, as internações, enfim, então teve a necessidade de se enrijecer, né, as medidas, e a fiscalização também foi chamada a fazer um trabalho ainda mais presente nos estabelecimentos. Então, a partir desse último final de semana, a gente já começou a colocar em prática, né? E a partir de agora, o estabelecimento que estiver descumprindo qualquer das medidas, né, de isolamento, né, de isolamento social, distanciamento social, ele já é imediatamente interditado. Essa interdição tem que durar aí 7 dias. E se ele descumprir novamente, a interdição passa a ser de 30 dias. Então, você imagina aí o prejuízo, né, que é para um estabelecimento que descumpre as normas, né, os decretos, que ele pode passar aí por um prejuízo de 30 dias de interdição. Então, gente, não vale a pena. Né, não vale a pena você descumprir as normas. É melhor a gente fazer esse esforço aí final. A gente está na reta final, né, as vacinas chegaram, a população já começou a ser vacinada. Se Deus quiser, aí daqui a pouco a gente vai começar, né, a voltar à nossa vida normal. Então, nesse momento, realmente, a gente precisa endurecer. E a nossa fiscalização está aí para isso, né? A gente já fez, nesse ano, já 16 interdições de estabelecimentos. E a tendência agora é aumentar, né? Porque agora a interdição ela é feita a partir do primeiro momento. Antes, não. Antes desse novo decreto, a gente primeiro autuava, para depois, se a pessoa tivesse, né, continuasse descumprindo, aí sim a gente interditava. Nádia, você está falando exatamente um ponto aí importante que tem sido questionado realmente por muitas pessoas em relação a locais onde a fiscalização já teve mais de uma vez, né? Registrou, fez a autuação lá por problemas e tudo. Agora, com esse novo decreto, é possível realmente haver a interdição na primeira vez, mas a gente sabe que existem locais aqui em Fortaleza onde já houve mais de uma autuação, ou seja, houve um descumprimento do que já tinha sido determinado aí pela fiscalização, né? É importante a gente falar que a fiscalização ela atua ali, né, nos limites da lei. Então, a lei é que vai dizer o que é que a fiscalização pode fazer, né? Então, assim, a gente tem aquele limite ali de interditar o estabelecimento, né? Se a pessoa descumprir, a gente interdita de novo. Mas o nosso poder, digamos assim, só vai até aí, né? Mas as pessoas não podem esquecer que aí, partindo para outra esfera, né, já a esfera criminal, a pessoa vai responder pelo crime de desobediência, né? E a gente está encaminhando, sim, essas pessoas que estão descumprindo, a gente está encaminhando, fazendo boletim de ocorrência. É aberto um inquérito na Polícia Civil, né? Sim, a gente faz boletim de ocorrência e as pessoas elas vão responder também na esfera criminal. Ainda tem acontecido muito esse problema de reincidência? Vocês têm percebido aí a cada fim de semana, quando fazem esse trabalho de vistoria, de monitoramento em vários pontos da cidade? No começo a gente estava vendo mais pessoas reincidindo, né? Porque justamente a lei, ela, digamos assim, era um pouco mais branda, ela dava aquela oportunidade de você primeiro ser notificado, depois você era autuado e só então interditado. A partir daí, viu-se a necessidade de mudar e aí a lei começou a dizer que não, autua, a partir de uma reincidência, aí interdita. E agora não, e agora a interdição, né, já de imediato. Então, a gente está vendo que as pessoas estão começando a não reincidirem, mas justamente porque a lei está ficando mais rigorosa, né, e as pessoas estão vendo que o prejuízo para elas vai ser bem maior se elas não cumprirem as medidas, né. Nádia, eu estava vendo na última segunda-feira, balanço feito pela Agência de Fiscalização de Fortaleza, pela AGFIS, em relação aos órgãos que foram, aliás, os estabelecimentos que foram interditados, os restaurantes que foram notificados, e a gente percebe que há muitos estabelecimentos que não obrigatoriamente estão localizados em áreas, vamos dizer, turísticas da cidade, normalmente são mais procuradas, como Praia de Iracema, Beira-Mar, Meireles, Vajota. Tem também em outros bairros da cidade onde a fiscalização também tem atuado, né?
Com certeza, a fiscalização ela atua na cidade inteira, né? E além da AGFIS, né, os outros órgãos também de fiscalização estão todos envolvidos nesse trabalho. Então, é uma força-tarefa realmente do Estado junto com o município para fazer, né, a fiscalização dessas medidas para a gente evitar aí que o pior, né, vá acontecendo. Então, tá todo mundo aí nas ruas, tá? A AGFIS, Guarda Municipal, a Secretaria de Saúde do Estado, a Polícia Militar, todo mundo aí em prol, né, de fiscalizar realmente o cumprimento dessas normas. Ô Nádia, dentro desse novo decreto também teve uma novidade, uma determinação partindo do decreto governamental de evitar a questão das festas, né, realizadas em condomínios, né, condomínios particulares, isso valendo tanto para a área de praia, né, como também na área urbana, né, dentro da cidade. São ações, são eventos que também cabem a esses órgãos de segurança, envolvendo a AGFIS, fazer a fiscalização também, né? Isso, não é porque você está um estabelecimento, não. É num espaço privado que a fiscalização não possa ir, certo? A gente vai também. Né? Se um condomínio for denunciado e por conta de da utilização, por exemplo, de um salão de festas, né, para fazer uma festa, mesmo que seja com poucas pessoas, a gente está autorizado, sim, a fazer essa fiscalização e aí o salão de festas ele vai ser interditado, o condomínio vai ser autuado. É importante que haja também uma própria iniciativa do síndico do prédio, né, do próprio condomínio, baixar determinações nesse período aí de pandemia, para evitar realmente que algum morador, que algum condômino tenha essa iniciativa de realizar esses eventos aí gerando aglomeração, né? Com certeza, é como a gente estava conversando, né, agora há pouco, é um esforço aí final, né, a gente está na reta final e aí a gente precisa fazer a nossa parte, né, então é importante que os síndicos, eles realmente proíbam, né, façam cumprir a lei, os nossos decretos e não permitam que as pessoas utilizem esses espaços, né, que são espaços comuns, né, do condomínio, para que haja aglomeração. Ok, Nádia, vou pedir aqui mais um intervalo, daqui a pouquinho a gente continua aqui conversando aí sobre essas ações desencadeadas pelos órgãos de segurança pública e também pela Agência de Fiscalização de Fortaleza no combate às aglomerações, que tem gerado muitos problemas de disseminação da Covid-19, tanto aqui em Fortaleza como na região metropolitana. Vou ao intervalo e volto já já. Estamos de volta com notícias de Fortaleza, aqui pela TV Terra do Sol. E a gente continua conversando aqui com a Nádia Santos, que é gerente de normatização da Agência de Fiscalização de Fortaleza, a AGFIS, a respeito do trabalho de combate às aglomerações aqui na capital cearense. Nádia, eu gostaria aqui de pedir aqui no telão uma arte em que a gente mostra a estatística em termos de apreensão de paredões de som aqui em Fortaleza, levando em conta aí os últimos 4 anos, né? 2021 começou agora, a gente não chegou nem no final de janeiro e as ações de fiscalização já são 33, né, com 19 autuações e 27 apreensões. A gente levando em conta aí de 2017 a 2020 mostra que começou aqui com força total esse trabalho de fiscalização à poluição sonora aqui em Fortaleza, né? Como eu falei para você, né? A partir do momento que a AGFIS começou a fiscalizar a poluição sonora, nossa, foi assim, porque a gente foi mais demandado, né? E todo ano isso se repete. Acho que é realmente o que mais incomoda a população, que as pessoas mais denunciam. E os números estão aí para mostrar, se você for ver, 2020, né, que a gente passou o ano praticamente todo, né, na pandemia, a gente passou o ano quase todo na pandemia, os números foram bem altos, né, mesmo comparado aos outros anos, eles foram altos, continuaram sendo altos.
E é importante, né, que a população saiba quais são os canais da Prefeitura de Fortaleza para fazer realmente essa denúncia, para acionar a GEFIS. Os canais de denúncia hoje, para denúncia de poluição sonora, também das aglomerações, tem o telefone 156, né, o aplicativo Fiscalize Fortaleza, que é disponível no Android e iOS, e também o site denuncia.agefis.fortaleza.ce.gov.br. Hoje o fortalezense está muito mais consciente, né, Nádia, nessa questão de reivindicar o seu direito quando ele se sente, vamos dizer assim, agredido, de certa forma, pela questão do som alto, a poluição sonora, principalmente partindo ali na área residencial onde a pessoa reside, né? Até porque a gente também fez um trabalho aí muito intenso de divulgar a lei, né? Então, quando as leis começaram, né, a ser modificadas, e a lei do silêncio ela foi modificada, e depois o Código da Cidade também alterou novamente, a gente fez um trabalho muito grande de divulgação, então as pessoas elas realmente hoje conhecem mais a legislação e por isso, né, também denunciam mais, porque sabem do seu direito, né? E é importante falar sobre a denúncia, é que quanto mais específico você for na sua denúncia, melhor para a gente, né? Mais fácil a gente conseguir pegar aquele flagrante ali da denúncia, né? Então é importante que a pessoa diga qual é o horário que costuma acontecer, né? A infração, os dias da semana, será que é só no final de semana? É só na segunda, é só no sábado. É importante que as pessoas sejam bem específicas quanto a isso, para que ajude o nosso trabalho, ajude a gente a constatar a infração. Nádia, além da poluição sonora, existem outros tipos de irregularidades que, vamos dizer assim, têm gerado realmente muitas denúncias nesse período da pandemia da Covid-19. O que é que normalmente é mais comum encontrado pela fiscalização nesses estabelecimentos? É a questão da quantidade de gente além do limite, é o não uso da máscara. Quais são os problemas mais comuns que os fiscais têm encontrado quando fazem essas vistorias? Você citou aí o mais comum, né, que é a questão do limite de pessoas, né? Sempre ter mais pessoas do que o permitido ali no local é uma regularidade que a gente está achando muito. Outra é a questão do distanciamento entre mesas, né? Tem o distanciamento aí de 2 metros entre uma mesa e outra, os restaurantes precisam respeitar isso, alguns não estão respeitando. E também a questão de que você não pode permitir que as pessoas usem o espaço para, digamos, pista de dança, né? As pessoas não podem ficar no estabelecimento, em pé, dançando, porque isso acaba aumentando o contato entre as pessoas, diminui o distanciamento. É outra prática que a gente está vivendo muito e acontecer. Ir para frente dos artistas, da banda, nem pensar, né? Não, nem pensar. Inclusive, as bandas, elas precisam ter... Primeiro que elas só podem ter, no máximo, 3 músicos, né? Elas precisam ter o distanciamento entre um músico e outro. E também uma barreira entre a banda e o público. Essa barreira também tem que ser colocada para que evite justamente a contaminação, né? Entre público e banda, enfim. Nádia, nós estamos aí chegando no fim do mês de janeiro. Se não fosse pela pandemia, nós estaríamos vivenciando aí o período do chamado pré-carnaval aqui na cidade, que sempre gera muitas aglomerações, muitas festas, muitos blocos. E o poder público decidiu que esse ano não haverá as festas de pré-carnaval e nem do carnaval, está previsto agora para o período de fevereiro. Vocês já estão planejando, fazendo um planejamento estratégico de como agir nesse período, principalmente do carnaval, onde nós teremos o sábado e domingo. Na segunda e terça-feira não haverá ponto facultativo no serviço público e o comércio deverá funcionar normalmente. Já estão traçando esse planejamento de como vão atuar nesse período? Sim, a gente já está fazendo um planejamento junto com os outros órgãos, né, que atuam com a gente, justamente com o objetivo de intensificar a fiscalização nesse período que a gente sabe, né, historicamente, que as pessoas vão querer se aglomerar, elas vão querer ir para a rua, fazer uso de paredão, mas é importante que a população saiba que a gente vai estar, sim, nas ruas, né,
como você falou, não vai ter ponto facultativo para órgãos públicos, então a gente vai trabalhar e vai sim intensificar as nossas ações aí nesse período para que a gente evite ao máximo que aglomerações aconteçam e, enfim, haja a disseminação aí ainda mais, né, desse vírus. As praias deverão receber uma atenção especial, né? As barracas de praia e essas praias que são mais frequentadas pelo público jovem, né? Isso, a gente tem aí digamos, uma estatística, né, de onde as pessoas costumam ir, onde existiam ali os pré-carnavais, onde existiam as festas, né, as festas de carnaval, a gente já sabe quais são os pontos que as pessoas costumam ir. E as praias também, ela também é um local em que, historicamente, as pessoas vão, né, no carnaval, fazem as festas lá. E, basicamente, esses pontos, né, que a gente já tem mapeados de outros anos, vão ser os pontos que a gente vai intensificar mais nosso olhar. Há também, vamos dizer, os chamados polos de carnaval, Sim. onde normalmente a prefeitura oferecia atrações durante esse período carnavalesco, que no caso esse ano não vão ter, também são locais onde já vem sendo aí bastante fiscalizados. Só para citar alguns ali, por exemplo, o caso da Praça da Gentilândia, a Praia de Iracema, ali o Largo da Mocinha, também ali na área da Praia de Iracema. Ou seja, esses locais serão alvo de fiscalização permanente por parte da GEFIS, né? Sim, a gente já está fazendo esse monitoramento, né? Porque esses locais, como você citou, eles são locais onde já existia, né, há muitos anos, assim, pré-carnaval. Então as pessoas têm o costume de, antes do período de carnaval, já frequentar esses locais e a gente já começou, sim, a fazer o nosso monitoramento nessas áreas, né? E vamos continuar aí até pelo menos o final do período de carnaval. Eu vou pedir mais uma vez aqui para a nossa equipe nossa equipe técnica, colocar aqui os canais de denúncia. É importante, né, Nádia, reforçar aí esses canais aí onde as pessoas podem acionar a GEFIS diante de um flagrante de irregularidades, né? Com certeza, né? A GEFIS, ela tem o planejamento dela, mas a nossa mola propulsora e a grande mola propulsora é a denúncia da população, né? São os olhos da população que também são fiscais, né? Então, o telefone 156, o aplicativo Fiscalize Fortaleza e o nosso site, que é o denuncia.agefis.fortaleza.ce.gov.br. Lembrando que esses canais virtuais, a pessoa ela consegue ter em tempo real aí o acesso a como foi a fiscalização, né? Se a gente já conseguiu ir fiscalizar o estabelecimento, se foi constatada a infração, se a gente lavrou algum documento fiscal. É bem interessante. Tá ok, Nádia. Mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui no Notícias de Fortaleza, aqui na TV Terra do Sol, dando esses esclarecimentos extremamente importantes aí no sentido de que as normas sanitárias do decreto governamental da Covid-19 sejam respeitadas aqui em Fortaleza. Muito obrigado pela sua presença. Obrigada. Estamos à disposição. É isso então. Notícias de Fortaleza de hoje fica por aqui. Você confere mais notícias no portal da Prefeitura de Fortaleza. É só acessar fortaleza.ce.gov.br. Acesse também as nossas redes sociais no Instagram e Facebook, @TV Terra do Sol. Até nosso próximo encontro.